Nesta bela e ensolarada tarde de Salvador, os amigos Lilico, Julinha e Paulão vão se reunir para realizar mais um trabalho de física. E, como sempre, será uma jornada de grande aprendizado e diversão. Vamos acompanhar esta grande aventura? A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Teorizando, experimentando, aplicando, não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Ah, até que enfim vocês chegaram, né? A gente precisa fazer logo o trabalho. Não foi o Paulão que se atrasou. Eu, né, espertinho? Eu que parei pra comprar goiaba? Ah, deixem disso vocês dois. Eu tenho um documentário bem bacana sobre eletricidade. Eu acho que a gente pode assistir pra fazer o trabalho. Hoje tem jogo na TV mais tarde. Então a gente vê o DVD primeiro, pode ser? Pode ser. Põe ele. Ah, peraí. Ah, a TV não tá ligando, nem o DVD. Como assim? Falar sério, acabou a energia. É, com a chuva desses dias tem ocorrido várias quedas de energia. Se tá faltando aqui, tá faltando em toda a região do bairro. E já era, amigo. Agora a gente não tem como ver o DVD. Vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe a energia não volta logo, né? Eu não saberia viver sem eletricidade. Na verdade, Julinha, ninguém consegue viver sem eletricidade, né? Claro, a gente tem luz, tem televisão, tem computador e ainda tem que carregar o celular na tomada. Bem, mas aí você tá falando simplesmente de tecnologia. A eletricidade não está apenas na tecnologia. Ah, não tá não? Claro que não. Essas tempestades que têm ocorrido nesses dias, os raios, os trovões, tudo isso tem eletricidade. Pensando bem, é verdade. Até mesmo os nossos nervos são como fios por onde a eletricidade passa. Os átomos que nos compõem são unidos por forças elétricas. Ah, entendi o que vocês estão falando. É que quando se pensa em eletricidade, a gente associa logo a fios, tomadas, essas coisas. Pois é, Paulão. Nós mesmos somos pura energia elétrica. Só que às vezes a gente esquece disso. Ei, a luz voltou! Que bom! Vamos colocar o DVD então. Isso, coloca aí. A física e a eletricidade. Desde o mundo antigo, fenômenos ligados à eletricidade e ao magnetismo já eram conhecidos. Inglaterra. Sir William Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I, após estudar e imaginar que as forças que mantinham os planetas girando em torno do Sol tinham natureza magnética, realizou inúmeros experimentos e constatou que o planeta pode ser considerado como um gigantesco ímã, cujos polos magnéticos estão próximos dos polos norte e sul geográficos. Alemanha. Imaginando que a atração gravitacional tivesse uma causa elétrica, Otto von Guericke constatou experimentalmente que o atrito pode provocar a atração de um corpo neutro e que o toque de um corpo carregado com outro neutro provocava a repulsão entre ambos. Deve-se a ele a construção da primeira máquina eletrostática. França, século XVIII. O físico Charles-François Diffie descobrem que existem dois tipos diferentes de eletricidade, ou fluidos elétricos. Ele os chamou de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, pois elas surgiam quando substâncias como o vidro ou as resinas eram atritadas. Diffie também observou que fluidos elétricos semelhantes se repeliam, enquanto que os diferentes se atraíam. Posteriormente, Benjamin Franklin chamou de positivas e negativas tais eletricidades ou cargas envolvidas. Ainda no século XVIII, dois importantes dispositivos elétricos foram inventados: o eletroscópio de folhas e a garrafa de Leyden. O eletroscópio é um instrumento que indica se um corpo próximo está eletrizado.
É formado por um corpo condutor ligado a finas folhas metálicas de ouro por meio de uma haste metálica. Quando um corpo eletrizado se aproxima da parte metálica superior, cargas do mesmo sinal serão induzidas nas folhas, provocando a repulsão das mesmas. Quando ele se afasta, as folhas voltam à posição original. A garrafa de Leyden era um artefato de vidro que visava acumular grandes quantidades de carga para uso posterior. Finas folhas metálicas revestiam as superfícies interna e externa da garrafa, funcionando como as placas de um capacitor primitivo separadas por vidro. As cargas produzidas por atrito eram depositadas na parte interna do equipamento, induzindo cargas opostas na folha externa. Por volta de 1750, na mesma época de Leyden, em Londres, alguns biólogos estudavam enguias elétricas trazidas da América do Sul. Elas produziam fortes descargas elétricas, semelhantes àquelas produzidas pelas garrafas de Leyden. Existiria uma eletricidade animal? Em seus experimentos, Galvani percebera que as pernas das rãs se moviam como se estivessem vivas. Sempre os nervos expostos eram tocados por instrumentos feitos com metais diferentes, como o ferro e o cobre. Galvani estava certo de que, realmente, existia a eletricidade animal. Que demais! Bizarro! Peraí, Julia, que essa parte é interessante. Foi Alessandro Volta, físico italiano e amigo de Galvani, que mostrou que a contração era um fenômeno diretamente relacionado aos metais envolvidos e não à energia vital da rã. Baseado nisso, Volta construiu em 1800 um dispositivo formado por uma série de discos de cobre e zinco alternados, entre os quais colocou um tecido embebido em solução salina. Este dispositivo ficou conhecido como a pilha de Volta e possibilitava a geração de eletricidade de uma forma diferente, sem atrito. Algumas décadas mais tarde, Leclanché desenvolveu a pilha seca, inspirado na pilha de Volta. Gente, essa pilha é como se fosse uma avó das pilhas atuais, entende? A eletricidade começou a se tornar compreensível quando se descobriu que todos os fenômenos elétricos estão relacionados a uma propriedade fundamental da matéria chamada carga elétrica. Elas podem ser de dois tipos e foi Benjamin Franklin quem as batizou de positivas e negativas. A matéria é feita de uma mistura de partículas positivas, os prótons, e negativas, os elétrons, que, junto aos nêutrons, as partículas neutras, basicamente constituem os átomos. Prótons e nêutrons ocupam o núcleo do átomo, enquanto os elétrons giram na eletrosfera. Cargas de mesmo sinal se repelem, com uma força que aumenta à medida que elas se aproximam. Já as cargas de sinais contrários se atraem. Quanto mais próximas estiverem, mais intensa será a atração. Esse princípio tão simples é a base de toda a química e da própria vida. Os átomos, em seu estado fundamental, são eletricamente neutros, pois possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Se o número de elétrons for diferente do de prótons, o átomo será chamado de íon. Íons positivos são cátions. Negativos são ânions. Um corpo eletrizado é aquele que possui um número desigual de elétrons e prótons. Os elétrons são partículas levíssimas, de grande mobilidade, que podem ser retiradas dos átomos por atrito ou reação química, por exemplo. Os prótons, por sua vez, estão encerrados na diminuta e poderosa prisão do núcleo atômico, de onde quase nunca podem sair. É por isso que a eletrização sempre envolve a troca de elétrons, nunca a de prótons. Um corpo carregado positivamente não significa que ganhou prótons, e sim que apresenta uma falta de elétrons. Façamos agora uma experiência simples de eletrização. Precisaremos de um pedacinho de papel alumínio, um pedaço de papel higiênico ou papel toalha e um canudo de refresco.
Galera, presta atenção nisso. Eu já fiz essa experiência uma vez. Com um pedaço de papel alumínio, faça uma bolinha e pendure-a num suporte por meio de um fio isolante. Use o papel higiênico para atritar vigorosamente o canudinho. Aproxime da bolinha a parte atritada do canudo. O que acha que deverá ocorrer? Ela será atraída por ele. Agora encoste o canudinho na bolinha. O que deverá ocorrer? Ela será repelida por ele. Mas por que será que tudo isso ocorre? Bem, no primeiro caso, os corpos deveriam possuir cargas com sinais contrários, pois houve atração. Mas depois do contato, devem ter ficado com cargas de mesmo sinal, pois se repeliram. Isto ocorre porque, durante o atrito, alguns elétrons passam do papel para o tubo. O papel fica positivamente carregado porque perde elétrons, enquanto que o tubo se torna negativo em razão dos elétrons recebidos. Esta é a eletrização por atrito. Se a carga do papel for mais que, a do canudo será menos que. A aproximação da carga menos que do canudo provocará uma separação e rearranjo de cargas na bolinha, que era inicialmente neutra. Uma carga mais que se acumulará na face da bolinha mais próxima do canudo, enquanto que uma carga menos que surgirá na face oposta. Graças ao seu reduzido peso e à atração elétrica existente, a bolinha se moverá até que a resultante das forças sobre ela seja nula. Note que a carga total da bolinha continua sendo igual a zero, pois ela está isolada e é eletricamente neutra. As cargas induzidas em sua superfície resultam da proximidade do canudo carregado. Este processo é conhecido como eletrização por indução. O terceiro mecanismo de eletrização ocorre por contato. De fato, quando o canudo isolante toca a bolinha, algumas das suas cargas negativas conseguem neutralizar igual quantidade de cargas positivas presentes na bolinha. Note que o sistema passará a ter excesso de cargas negativas. Se o processo envolvesse dois corpos condutores, a troca de elétrons continuaria até que o equilíbrio fosse atingido. Isto é semelhante à água passando de um tanque cheio para outro vazio. Apenas quando o nível do líquido for o mesmo nos dois recipientes, o fluxo cessará. A água só se movimentará enquanto os níveis forem diferentes. Da mesma forma, as cargas só passarão de um corpo para o outro enquanto houver desnível elétrico, também chamado de diferença de potencial, ou DDP. Viram como a eletricidade é fascinante? Mas existe ainda muito mais. Irado documentário, né? Mas agora a gente tem que adiantar nosso lado, tem muita coisa pra fazer ainda. Não, eu trouxe tudo que a gente precisa. Vamos adiantar, cada um pega um livro, tá? Tá bom. Então, pessoal, além do trabalho escrito, a gente tem que fazer uma apresentação em sala de aula. A gente tinha combinado de fazer um programa em vídeo, né? Um documentário no estilo do que a gente viu. Mas aí nós vamos abordar a matéria que estamos estudando, Que né? massa, hein? A gente vem aprendendo em todas as aulas como a gente pode aplicar a física no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então nada mais justo do que mostrarmos isso, né? É eletricidade, então. O que não falta é exemplo, né? A tempestade daquele outro dia me deixou cabreiro com aqueles relâmpagos. Mas sem contar a queda de energia, né? Ninguém merece ficar sem TV e sem computador, né? Só tem um problema. Como é que a gente vai filmar? Mas hoje em dia é muito fácil fazer um material em vídeo. A gente pode usar um celular ou a minha câmera fotográfica. E depois é só editar no computador. Tem vários programas bem fáceis de usar no micro. Eu já fiz vários vídeos pra internet. Então vamos organizar. Lilico, você é o mais indicado, tá decidido, vai ser o ator principal. Não. Eu detesto câmera. Paulão, vai lá você. Eu falei que ia fazer a edição do vídeo. Sobrou pra mim. Atenção. Silêncio no estúdio. Ação. Hoje vamos estudar a eletricidade.
Sabemos o quanto a eletricidade é vital para a nossa vida, da forma mais básica, já que os próprios átomos que compõem nossos corpos são unidos por forças elétricas. Agora, veremos uma demonstração de exemplos rotineiros acerca da eletricidade. Primeiro, vamos entender como funciona um capacitor. Os capacitores são reservatórios de cargas elétricas, podendo liberá-las quando necessário. Basicamente, são formados por duas ou mais peças de metal separadas por um isolante. Vejam agora como funcionam na prática os capacitores. Observe o aparelho de TV ou de som da sua casa. Notou que ao desligar sua TV, o LED vai se apagando aos poucos? É porque os capacitores daquele circuito armazenaram energia durante seu funcionamento e agora estão devolvendo-a sob a forma de uma pequena corrente elétrica. Os flashes da sua máquina fotográfica também funcionam por conta dos capacitores. A carga acumulada é liberada rapidamente, produzindo a potência necessária para desencadear o forte brilho do flash. O mesmo ocorre na fonte de alimentação dos computadores. Os capacitores também podem ser usados em circuitos de sintonia e de filtragem, como nos rádios e televisores. O estudo da eletricidade começa com a eletrostática. Vamos explorar um pouco mais essa área. A eletrostática estuda os fenômenos relacionados às cargas em repouso. Você pode observar em sua própria casa ou na casa de amigos vários exemplos práticos da eletrostática. O acendedor de fogão é um deles. Ele funciona graças ao efeito piezoelétrico que ocorre quando determinados elementos, como o cristal de quartzo, são pressionados gerando cargas elétricas. Isso é o que acontece quando movemos a haste móvel do aparelho e vemos uma pequena centelha saltar da sua extremidade. Outro exemplo é um fenômeno natural bastante conhecido, admirado e temido, fruto da eletrização por atrito e indução. Estamos falando, é claro, dos relâmpagos. Relâmpagos são descargas atmosféricas decorrentes da eletrização por atrito das nuvens com o vento. Pouco a pouco, a base da nuvem vai se carregando e, ao mesmo tempo, induzindo uma carga contrária no chão, árvores ou construções diretamente abaixo dela. Se a concentração de cargas continuar aumentando, chegará um momento em que o próprio ar deixará de ser isolante e conduzirá as cargas de um ponto ao outro, produzindo assim o raio. Isso envolve voltagens altíssimas. A base dessa dinâmica, que resulta na formação do raio, tem origem nas forças elétricas produzidas por pares de cargas. Estamos falando de uma importante lei da eletrostática, conhecida como a Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb diz que duas partículas carregadas interagem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Traduzindo, existem duas maneiras de se aumentar a força de atração ou de repulsão entre partículas carregadas. Primeira, aumentando o valor das cargas envolvidas, ou segunda, aproximando uma carga da outra. Para finalizar esse bloco, vamos conhecer um importantíssimo conceito de campo elétrico. É ele que explica o aparecimento de forças elétricas em corpos distantes sem a necessidade de contato físico. Graças ao campo, não é preciso tocarmos em um corpo para influenciá-lo. Vemos isso nos ímãs, nas cargas elétricas e até mesmo na Terra, ao atrair todos os objetos para o seu centro. De fato, embora muito distantes, a Lua e o Sol conseguem influenciar a rotação e a translação da Terra e dar origem às marés. Essa influência se manifesta através do campo gravitacional, que se espalha pelo espaço em torno das massas. O mesmo acontece com as cargas e o campo elétrico que elas produzem. É através dele que uma carga sente a presença da outra. A intensidade do campo elétrico diminui rapidamente à medida que nos afastamos da carga, da mesma forma que a iluminação produzida por uma vela diminui quando nos afastamos dela. O campo elétrico é vital para alguns animais como o tubarão-martelo, que através de órgãos especiais detecta as modificações elétricas produzidas pelo batimento cardíaco das suas presas. Olha, o nosso vídeo ficou sensacional, tá muito melhor do que eu esperava. Não vejo a hora de apresentar para a turma. Bom, agora só falta eu fazer uns ajustes aqui e tá beleza. Pessoal,
Já temos todo o material necessário. E Julinha, nossa grande atriz revelação da temporada, se ofereceu para repetir sua premiada atuação como Doutora Júlia Gutenberg. Terminei o roteiro. Eu reuni o que a gente pesquisou e organizei tudo. Show de bola! É? Gente, tô me empolgando com esse negócio de atriz. Eu acho que vou estudar artes cênicas. Bom dia, pessoal! No programa de hoje vamos entrevistar a grande Júlia Gutenberg. Temos aqui um trecho do seu novo trabalho, que trata justamente de eletrodinâmica. Eu começo a explicar ao telespectador um conceito muito básico de corrente elétrica. A física e o cotidiano. Já terminei a edição. Vamos ver como ficou? Vamos sim, que legal! Bom dia, pessoal! No programa de hoje vamos entrevistar a renomada cientista, Prêmio Nobel de Física, Júlia Gutenberg, que está lançando seu vídeo da série A Física e o Cotidiano. Doutora Júlia, é uma grande honra recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Cris. Sou uma telespectadora assídua do seu programa. Conte-nos um pouco sobre o seu trabalho. Este é o segundo volume da série de vídeos que eu estou produzindo. E com os ótimos resultados do primeiro documentário, eu achei que eu poderia dar continuidade ao projeto. O documentário anterior abordava a eletrostática, e como seu conteúdo é muito rico, a gente decidiu dar continuidade ao tema. Temos aqui um trecho do seu novo trabalho, Que trata justamente de eletrodinâmica. Eu começo explicando ao telespectador um conceito muito simples de corrente elétrica. Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas através de um meio condutor. Matematicamente, ela é obtida dividindo a quantidade de carga que atravessa determinada área pelo tempo necessário para isso. É através da corrente elétrica que a energia flui da fonte energética até um aparelho eletroeletrônico, como um videogame, por exemplo. As cargas atuam como pequenos carros de Fórmula 1, transportando energia ao longo do circuito. Como devem se mover facilmente, o circuito pelos quais as cargas transitam são feitos de metal. É por isso que o cobre é tão usado nas instalações elétricas. Em casos extremos, como nos microprocessadores dos computadores, até o ouro é usado para facilitar ao máximo esse movimento. Como você verá, é possível fazer analogias bem legais entre a eletricidade e outros elementos do nosso cotidiano, como a água fluindo através de tubos, corridas de Fórmula 1 e etc. Então, a escolha de uma corrida de carros não foi aleatória? Não, de forma nenhuma. O circuito de uma Fórmula 1 guarda diversas semelhanças de um circuito elétrico. Para começar, ambos os circuitos são fechados, isto é, o movimento ocorre ao longo de um caminho fechado. Tanto os carros quanto os elétrons procuram sempre o melhor caminho, aquele mais desimpedido e de fácil acesso. Outra coisa, carros e elétrons se movem sempre no mesmo sentido, e se os carros precisam abastecer periodicamente para continuar o seu trajeto, as cargas necessitam de energia para continuar circulando pelo circuito. Muito interessante! Mas não ficou clara a analogia da eletricidade com a água. Você poderia detalhar um pouco mais? Claro, ela inclusive facilita bastante a compreensão da eletrodinâmica. Observe, a água flui através de canos e tubulações. As cargas fazem o mesmo, só que no interior de fios e cabos elétricos. Para haver movimento de água, deve existir uma diferença de altura ou de pressão. É por isso que os tanques são colocados na parte de cima das residências. O mesmo acontece com a corrente elétrica. Para ela existir, é necessário haver um desnível ou pressão elétrica, que em física chamamos de DDP, ou diferença de potencial. E o papel das bombas d'água fica a cargo dos geradores elétricos, cuja função é bombear as cargas através do circuito, fornecendo-lhes a energia necessária. Por falar em geradores, é importante ressaltar que eles são de dois tipos, corrente contínua ou alternada. Os fios que estão no interior da câmera são percorridos por uma corrente contínua, como nos carros de Fórmula 1. Na corrente contínua, os elétrons se movem sempre em um mesmo sentido. É isso mesmo, doutora? Exatamente, Cris. Está se saindo uma excelente física. Já na corrente alternada, acontece o inverso. Os elétrons se movimentam alternadamente como um corpo preso a uma mola, o tempo todo, ora vão para frente, ora para trás.
Isso acontece na rede elétrica 60 vezes a cada segundo. Voltando à água, ao passar pelo interior dos tubos, ela perde energia graças ao atrito. Chamamos isso de perda de carga. Se essa perda de energia não for levada em conta, a água pode sair da torneira bem fraquinha. Algo semelhante acontece com a corrente elétrica. Ao passar pelos fios, os elétrons vão perdendo energia sob a forma de calor, graças aos choques internos com os átomos do próprio material. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Evidentemente, a corrente elétrica dependerá da resistência elétrica que o material oferece ao movimento das cargas, bem como da DDP aplicada. A lei de Ohm diz que quanto maior a tensão aplicada, maior será a corrente que vai circular pelo condutor. Essa lei é descrita por uma equação muito simples. A DDP entre dois pontos é igual ao produto da corrente pela resistência elétrica entre eles. Ou ainda, corrente é igual à voltagem dividida pela resistência. Note que se a DDP não mudar, quanto maior a resistência de um trecho, menor será a corrente que circulará através dele. Doutora Júlia, você poderia falar um pouco mais sobre resistência elétrica? Claro, Cris. A resistência elétrica é uma propriedade da matéria e reflete a sua estrutura interna. Os condutores oferecem pouquíssima dificuldade à passagem da corrente, isto é, possuem resistência elétrica muito baixa. Seus melhores representantes são os metais. Os isolantes, por sua vez, são materiais que dificultam ao máximo a passagem da corrente, oferecendo uma elevada resistência elétrica. Borracha, plástico e madeira são alguns exemplos. Existem ainda os semicondutores e os supercondutores, mas isso é assunto para outra entrevista. Tamanha sua importância. E quanto aos choques elétricos, doutora? Que dica você daria para o nosso telespectador evitar choques? Bem lembrado. Devemos ter muito cuidado ao lidar com a eletricidade. Nosso corpo, apesar de uma certa resistência elétrica, fica bastante vulnerável quando estamos molhados ou descalços. Toda a corrente elétrica deve retornar à Terra, que funciona como um grande reservatório de cargas. Ela sempre vai de um ponto a outro, procurando o caminho mais fácil, de menor resistência. Durante um choque, esse caminho pode ser inofensivo ou fatal, a depender da intensidade da corrente e do que ela encontra pela frente. Se uma corrente intensa passar pelo coração ou pulmões, paradas cardiorrespiratórias ou até a morte pode ocorrer. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando o assunto é eletricidade, principalmente no manuseio de chuveiro elétrico, de instalações elétricas e aparelhos eletroeletrônicos. Somente um técnico profissional está habilitado a fazer manutenção com segurança. Lembre disso. Doutora Júlia Gudenberg, foi um enorme prazer conversar com você. Espero receber em nosso programa outras vezes. E eu espero voltar muitas vezes, Cris, trazendo o olhar da física e o cotidiano. E assim vamos terminando o nosso programa de hoje. Hoje você aprendeu conceitos e fundamentos a respeito da eletricidade e viu que os fenômenos elétricos estão presentes em abundância na natureza, nos objetos que usamos no dia a dia. Podemos senti-la, percebê-la e, em alguns casos, podemos vê-la. Bons estudos para todos e até a próxima!